Olá, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula, né, do curso de formação em psicanálise clínica. Essa é a nossa aula número 5, da parte que a gente chama de psicanálise básica. Né? Está no primeiro módulo, esse é o primeiro módulo que a gente chama de psicanálise básica. É a quinta aula do primeiro módulo. O segundo módulo, nós vamos tratar do livro 7, Sexualidade, do Freud. Então já comecem a providenciar aí, né? Mas nós vamos mandar o texto para você, o texto digital, mas caso você queira ter o livro impresso, o título do livro é o volume 7, Sexualidade. Ele não é muito caro não, porque ele é um dos volumes mais finos. O ideal é quando você puder, você comprar a coleção completa, que pela internet você consegue um preço bom. É só você pechinchar, jogar no Google, né? Que você consegue um preço bom. Mas o curso, a matéria é psicanálise básica. E hoje nós vamos falar da chamada realidade psíquica. Para Freud, todas as cenas relatadas pelos pacientes tinham ocorrido, né? No começo ele pensou assim, depois ele percebeu que, na verdade, algumas das cenas eram imaginadas pelos pacientes. No entanto, a força e consequência dessas imagens era para o paciente uma situação real. Então, ele chama isso de realidade psíquica. Então, para Freud vai dizer que para o paciente, para o seu analisando, que vai estar ali relatando o fato, o que conta é isso, não é a realidade objetiva. Não importa o que aconteceu, importa o que ele lembra. A lembrança dele que é a realidade que você precisa trabalhar. Às vezes ele vai fantasiar, por exemplo, ele tem um olhar próprio, né, da sua lembrança, mas é esse olhar que conta. Então, o que ele vai chamar de realidade psíquica. Logo, quando a gente estiver no consultório, é raro, mas quando acontecer de ter no consultório um paciente psicótico, né, um esquizofrênico, por exemplo, um paranoico, ou um esquizoparanoico, que é o esquizofrênico, para a gente rapidinho definir, seria aquele paciente o esquizofrênico que tem uma realidade imaginária. Ele tem um mundo imaginário que é paralelo ao mundo objetivo. É o esquizofrênico. E o paranoico é aquele que tem um mundo imaginário e tem ainda uma sensação de perseguição. Alguém desse mundo imaginário que se mistura com o mundo real o persegue. Então, é interessante trabalhar esse mundo imaginário como o mundo real. Não adianta você dizer para o psicótico que isso não existe. Você tem que trabalhar em cima da existência e fortalecer a estrutura egóica dele. Né? Então, o verdadeiro mundo é a realidade psíquica. Então, a realidade psíquica é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente acredita, e não necessariamente vai estar em consonância com a realidade objetiva. Para você entender como é que funciona isso, a gente teria, por exemplo, comparar. Você pega uma notícia, você pega um acontecimento, e muitas vezes uma pessoa vai falar de um jeito e a outra vai falar de um outro jeito completamente diferente. E é o mesmo fato. Aí você vai dizer, qual dos dois tem a razão? Todos os dois o que vale é o que eles acreditam. Vou dar um outro exemplo. No caso de uma crise conjugal, se você ouve o marido, ele vai dizer que a crise está acontecendo por culpa da esposa, porque a esposa tem tais e tais e tais efeitos. Se você ouvir a esposa, ela vai dizer que a culpa é do marido. Então, e qual dos dois está com a razão? Todos os dois. Né? Eles acreditam naquele mundo que eles estão apresentando. Um outro exemplo, um acidente de carro, por exemplo, né? Os motoristas ali entram em conflito e às vezes vai para a justiça. Qual dos dois motoristas está certo? Os dois. Né? Aquele que está. Para nós que estamos no consultório, o que importa é o que a pessoa acredita, é o que ela acha que aconteceu, e não o que verdadeiramente aconteceu. Ok? O Freud vai falar que nós já falamos na aula passada, na aula 4, a questão do funcionamento da vida psíquica, como é que funciona, né?
E aí Freud vai dizer o seguinte, né? Ele vai apresentar aquele primeiro modelo, é um modelo que ele criou, é uma abstração dele, portanto, não existia antes dele. Eu sei que esse modelo é hoje usado pela psicologia, pela psiquiatria, todas essas ciências tomaram emprestadas da psicanálise, pela medicina, que é consciente, inconsciente, pré-consciente. No entanto, apesar de ser um modelo adotado por todas as ciências hoje, é um modelo criado por Freud. Ele inventou esse modelo, é uma abstração dele, entende? E o segundo modelo psíquico é dividido da seguinte maneira: é dividido em econômico, tópico e dinâmico. O que seria o econômico? O econômico se refere à quantidade de energia que alimenta o processo psíquico. Então, a quantidade, por exemplo, a pessoa chega no consultório e diz: eu estou com baixa libido. Então, ela está falando que ela está com menos energia libidinal. Então, essa energia, né? A pessoa está, eu estou com pouco ânimo. Isso aí significa quantidade, né? Isso é o que eles chamam de tópico econômico, da parte econômica do psiquismo. A parte tópica seria o seguinte, né? É uma espécie de é o funcionamento, né? É a organização. É como se fossem arquivos do psiquismo, né? E que ele vai chamar de tópico. Então, a infância, a adolescência, tal aspecto da adolescência, quando eu sofri bullying, no meu casamento, na minha formatura, esses arquivos, né? É o chamado lugar psíquico, ele vai chamar de tópico. E o terceiro aspecto é o dinâmico, que é no interior do psiquismo tem forças que entram em conflito. Esse conflito da força ele vai chamar de aspecto dinâmico, é o que vai dar força à pulsão, por exemplo, a pulsão sexual, né? Aquele conflito de querer se liberar da energia, né? E a energia, ao mesmo tempo que você sente o carinho, você sente o prazer, esse prazer é transferido, e aí você começa a sentir uma angústia porque você quer liberar esse prazer, que é o orgasmo. Esse conflito aí do prazer e da liberação do prazer é que ele vai chamar de dinâmico, né? Esse conflito de energia. Então, esses três pontos de vista simultaneamente, né, ocorrem dentro do segundo modelo de funcionamento psíquico de Freud. Então, o primeiro modelo é inconsciente, pré-consciente e consciente. O segundo modelo é econômico, tópico e dinâmico. E o terceiro modelo, a gente vai falar, é ego, id e superego, né? E que é o que são três modelos ao todo. Então, o terceiro modelo a gente ainda vai falar id, ego e superego. Né? Nós já falamos do consciente e inconsciente, vamos falar do id, ego e superego. Então, isso é o que a gente vai chamar aí de segundo funcionamento da região psíquica. E dentro desse funcionamento, né, dentro dessa parte dinâmica, em que as forças entram em conflito e formam a pulsão, então o que é pulsão? Para Freud, pulsão é um estado de tensão que busca, através de um objeto, a supressão desse estado de tensão. Né? Então, a pulsão é a tensão. E aí o objeto, que é o sexo, vai liberar essa tensão sexual que existe. Então, isso chama de pulsão. Essa pulsão não só no aspecto sexual, né, do ato sexual, mas em outros aspectos. Então, ele diz assim, essa é a pulsão da vida, que abrange as pulsões sexuais e as de autoconservação. E Thanatos é a pulsão da morte, que pode ser autodestrutiva ou estar dirigida de fora para manifestar uma pulsão agressiva, autodestrutiva. Isso quer dizer o seguinte, a pulsão ela está ligada no id. O nosso id, que eu vou explicar depois, é o instinto sexual. Né? Então, do id, nós temos o id se manifestando de duas maneiras. O id eros, que é o id da pulsão da vida, e o id thanatos, que é o id da pulsão da morte. Então, esses dois ids estão aí o tempo todo dentro de nós. A pulsão da vida é no sentido das pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação. A pulsão da morte é aquela autodestrutiva, né? Aquela pulsão agressiva. Então, por exemplo, quando a gente tem vontade de fazer um carinho em alguém, é a pulsão eros. Quando a gente está com muita raiva de alguém, é a pulsão thanatos. Por quê? A raiva é filha
da pulsão Thanatos, porque ela está ligada à agressividade. Tudo que é agressividade, que ameaça a vida, é Thanatos. Tudo que conserva a vida é Eros. Então, por exemplo, a pessoa que compra muito é pulsão por comprar. Então, é como se ela buscasse um orgasmo sexual. Né? Então, só para a gente entender, para a gente comparar como é que funciona. Por isso que não tem como você curar uma pulsão de consumo, ou uma pulsão de alcoolismo, ou uma pulsão de droga, sem de verdade trabalhar o aspecto sexual da pessoa, o conflito sexual que ela traz da infância. Então, por exemplo, quando alguém te acaricia, né, uma pessoa que vai ter com você a atividade sexual, ela vai te acariciando, você vai sentindo um certo prazer do local do corpo que ela está fazendo carinho. Bom, uma característica da sexualidade adulta é que essa sensação de prazer é transferido para a região da genitália. Então, vai sendo transferido para a genitália. Chega um ponto que você está a fim de fazer o ato sexual. Né? Então, aquele carinho passa a te incomodar, que vai gerando uma tensão. Né? E aí, através do objeto sexual, através do outro, você vai ter o ato sexual e vai liberar essa tensão. Então, quando você tem um orgasmo, você tem a liberação da tensão. Então, pulsão é o estado de tensão. E aí o objeto vai liberar essa ação, esse estado de tensão, que é o orgasmo. Então, quando você, por exemplo, está com um problema de consumo, o que acontece? Você tem uma pulsão sexual, você tem vontade de comprar. E aí, qual é o objeto para suprimir esse estado? É o que você vai comprar. Comprou o objeto, o estado, você está suprimido, então vem aí o relaxamento. A pessoa que tem, por exemplo, o hábito de roubar, né? Então ela tem atenção por ter aquele objeto e ao roubar o objeto, né? Ela vai liberar essa atenção. O ato, a pulsão por julgar, por jogar, né? Jogatina, cassino, a pulsão por beber, né? São pulsões. Por exemplo, pulsão por beber, né? Ele é uma pulsão que vai te trazer prazer. E aí, só que, com o tempo, com a viciação, passa a ser uma viciação, uma pulsão de morte, porque ela é autodestrutiva. Ela traz resultado, você tem que pagar um preço alto por ela. Né? É o caso da pulsão por drogas, por exemplo, a pulsão pelo sexo extraconjugal. Você tem vontade de transar, mas logo depois que você transa, você tem a culpa e o medo da pessoa amada descobrir. Então, aí é chamada pulsão Thanatos. Né? A pulsão sexual por si só ela é Eros, mas quando envolve o risco da destruição, né? Uma agressão, aí passa a ser Thanatos, ok? Depois a gente conversa mais na dúvida. Bom, um outro aspecto importante para você refletir como psicanalista é que dentro da psicanálise, aquilo que, por exemplo, as ciências vão chamar de doença, de problema, para a psicanálise é um sintoma. Né? Então, para nós, na psicanálise, tudo é sintoma. Então, por exemplo, né? Então, sintoma seria o seguinte, é uma produção, é um comportamento, é um pensamento que resulta de um conflito psíquico. Então, o sintoma, diz o Freud, ao mesmo tempo que ele sinaliza alguma coisa para o psicanalista, ele também pode estar encobrindo um conflito. Né? Então, por exemplo, sintoma de depressão. Aí sinaliza que a pessoa está em depressão. Às vezes está encobrindo ali um abuso na infância, está encobrindo ali um desequilíbrio no campo sexual. Né? Então, não necessariamente o sintoma, ele sinaliza o problema. Ele pode estar, muitas vezes, encobrindo o problema. Né? Ele pode substituir a satisfação, o desejo. Né? Ele é o ponto de partida. Né? O psicanalista ele é o ponto de partida da investigação, jamais o ponto de chegada. Né? Então, envolve aí um processo de profunda investigação. Então, vou dar um exemplo para a gente entender melhor esse processo. A gente pode, por exemplo, pensar na depressão. Do ponto de vista clínico, do ponto de vista psicológico,
ponto de vista psiquiátrico, qual é a causa da depressão? A depressão, então, é um sintoma. E qual é a causa da depressão? Né? A causa da depressão é a sinapse, né? O problema na sinapse. Então, há um problema nos impulsos elétricos entre os neurônios. Não havendo esses impulsos elétricos, que a gente chama de sinapse, não vai gerar os hormônios do prazer, porque os neurônios não estão tendo impulso. Né? Não gerando os hormônios do prazer, o indivíduo fica depressivo. Então, a causa seria essa. No caso da psicanálise, não. A sinapse continua sendo o sintoma. A causa da depressão para a psicanálise é os lutos não vividos, a não aceitação das perdas. Então a gente vai ter que trabalhar com o paciente, quais foram as suas perdas, né? Quais foram os lutos que ele não viveu. Então aquilo que mais, então para nós, na maioria o paciente está sempre envolvido em um sintoma. Dificilmente a gente consegue encontrar a causa. Eu vou dar um exemplo. No caso da Ana O, por exemplo, né? Lembra da Ana O que nós falamos na aula 4? Então, a Ana O é aquela mulher que chega no Freud e tal, com paralisia corporal, com os nervos contraídos, com distúrbio de pensamento, né? Que era, esse era o sintoma, qual era a causa? A causa era a culpa pela morte do pai. Então, não tinha nada a ver com o corpo, né? Então, é o que a gente chama de sintoma, né? Então, o sintoma de uma colega da sala de aula é que ela se recusar a comer, esse é o sintoma. Aí agora vai precisar por que ela não quer comer? Porque ela teve um problema na fase que a gente chama de fase fálica. Então, essa é a questão. São sempre sintomas. Isso aqui vai chamar de sintoma dentro da teoria psicanalítica. Agora vamos ao terceiro modelo de Freud. O terceiro modelo da psicanálise de Freud. O terceiro modelo do psiquismo, elaborado por Freud. Eu volto a lembrar. Isso é uma elaboração. Isso é uma abstração que Freud criou. Se eu abrir a cabeça da pessoa, não vai estar lá dentro, consciente, inconsciente, pré-consciente. Não vai estar o tópico dinâmico, não vai estar. Também não vai estar o terceiro modelo, que é id, ego e superego. Bom, mas vamos lá. Como é que seria o id? O id, para Freud, é o reservatório da energia psíquica. É onde se localizam as pulsões. Pulsão da vida e pulsão da morte. Né? Pulsão quer dizer o estímulo, a coragem, a ação. E aí, o id é atribuído normalmente ao inconsciente. Né? Então, dentro do id, estaria na primeira teoria ligado ao inconsciente. Ele é regido pelo princípio do prazer. Então, o id quer ter um prazer. Então, também existe o prazer de matar. No filme Psicose, por exemplo, o personagem, o tempo todo, ele quer matar a mãe dele. Né? Então, isso é o quê? É o prazer. Esse prazer pode ser o prazer da vida, Eros, ou o prazer da morte, Thanatos. Isso é o id. Então, o id está ligado ao inconsciente. Bom, depois do id, do outro lado, a gente tem o superego. O que é o superego? O superego, ele surge normalmente no complexo de Édipo. O que é o superego? É a internalização das proibições, dos limites, da autoridade, né? Então, aquilo que é proibido, aquilo que não pode, deixa de ficar nos livros, deixa de ficar lá fora e passa a ser internalizado por mim. Onde é que se localiza o superego? A moral, as leis, os ideais que a gente tem, né? As exigências sociais, culturais, religiosas, as questões da família, tudo é superego. Então, vou dar um exemplo. Eu quero comprar um sanduíche muito grande. E aí eu digo, não, peraí, ele vai engordar, vai me fazer mal, faz mal ao coração. Então, esse é o superego, ele vai dialogando com o id. O id, no caso, é a pulsão de comer. Então, eu quero comer um hambúrguer, um cheeseburger, para ter prazer. Essa é a pulsão, é o id. Aí o superego vai contrapor, dizendo, não, se você comer esse hambúrguer, você vai engordar, você vai ter muito açúcar, muita gordura, e vai comprometer sua saúde.
Então ele faz o contraponto, o superego sempre faz o contraponto ao id. E entre o superego e o id, existe o ego. O ego somos nós. O ego é como se fosse ele vai dar a palavra final. Ele vai escutar o id, vai escutar o superego e vai tomar a decisão. Então é o sistema que estabelece um equilíbrio entre as exigências do id e as exigências do superego, do id, que tem a ver com o inconsciente, e do superego, que tem a ver com a realidade. Então ele vai dar conta dos interesses da pessoa. Diferente do id, o ego, ele é regido pelo princípio da realidade, pelo princípio da lógica. Então, junto com o princípio do prazer, ele vai organizar o sistema psíquico. É um regulador, entendeu, gente? Na medida em que altera o princípio do prazer, busca a satisfação considerando as condições objetivas da realidade. Então, o que ele pensa? Bom, eu vou acordar 3 horas da manhã para tomar um banho gelado. E aí, isso é o id. Aí, o superego vai dizer, olha, um banho gelado de madrugada, você não vai conseguir lugar para tomar esse banho. E aí, então, o ego vai avaliar a proposta do id e o contraponto do superego, e daí ele vai tomar a decisão se ele toma um banho gelado ou não. Então, o ego somos nós. Né? E aí, essa busca do prazer, de acordo com o ego, ela pode ser substituída pelo evitamento do desprazer. Né? Se o id quer buscar o prazer, o superego apresenta o desprazer. Então, ele pode ou abraçar o prazer, ou abraçar o evitamento do desprazer, que é o que vem depois do prazer. Né? Então, as funções básicas do ego são percepção, memória, sentimento e pensamento. É diferente das funções do id, que é o inconsciente. Então, o ego está dentro do consciente. E aí, para a gente entender a questão do superego um pouquinho, gente, a gente pode avaliar, por exemplo, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele é gerado pelo superego, né? Então, o indivíduo ele sente-se culpado por alguma coisa errada que fez. O superego está acusando. Tá vendo? Você comeu, tá muito gorduroso, eu te falei. Então, esse é o sentimento de culpa que a gente sente, né? E aí, aquilo que você fez, ou mesmo que desejou ter feito, não precisa ter feito. Só de você pensar, né, aquilo ali, o ego dispara, e o id dispara, e o superego vai avaliar e vai criar aí em nós o sentimento de culpa. Né? Então, o ego vai avaliar esse sentimento de culpa. Né? Então, por exemplo, o auto-perdão estaria ali dentro do ego. Porque então, e aí vai lembrar que o sentimento de culpa, ele envolve não só algo que você fez, mas algo também que você desejou, mesmo não tendo feito. E por que é considerado algo ruim? Né? Porque é alguém importante que para quem a gente fez, como o pai, a mãe, por exemplo, pode nos punir pelo que a gente pensou. É como se tivesse um pai invisível nos punindo, e aí na figura do superego. E a principal punição é a perda do amor e do cuidado paterno, né, da figura do pai. Então, o nosso grande medo é decepcionar o nosso pai, que dentro do modelo judaico-cristão, Deus incorpora essa figura do pai, seja Deus ou seja Jesus Cristo, né? A simbologia aí que a religião estabelece para a gente. A gente não quer definir, não quer decepcionar o nosso pai. E no caso da família, decepcionar a mãe. Então tá ligado aí a questão da questão da exigência do superego. O superego, então, vai nos avisar para que a gente não decepcione. E é importante lembrar que o superego, ele surge normalmente no complexo de Édipo. Lembra quando a gente falou de complexo de Édipo lá atrás? Quando o pai diz não para a menina e quando a mãe diz não para o filho, é o primeiro não que ele recebe. Ele tá mostrando, está gerando ali um limite. Esse limite, então, vai continuar na sociedade através das leis, através da moral religiosa, através da ética. São princípios que vão substituir
esse pai e essa mãe quando o indivíduo atinge a vida adulta. Então o superego ele entra ali na condição do pai e da mãe e depois ele vai ser substituído por leis, por instrumentos externos que a gente acaba trazendo para dentro. Então chego, por exemplo, quando eu vou passar numa rua e o sinal está fechado, eu não preciso saber daquilo, já está internalizado. Está vermelho, eu não posso passar. Até mesmo aquela pessoa que não fez curso para motorista, ela sabe que não pode passar, né? E aí agora nós vamos falar do chamado mecanismo de fuga da realidade, né? E o primeiro deles é o mecanismo de defesa, né? O primeiro é o mecanismo de defesa, depois os demais são mecanismos de fuga da realidade. Esses mecanismos, eles, na verdade, eles apresentam a realidade de uma maneira diferente de como ela foi. Então, é uma forma de fugir da realidade. Por isso que é chamado mecanismo de defesa ou mecanismo de fuga. Mecanismo de defesa só tem um, né, que é o recalque. Os demais são mecanismos de fuga. Então, o que seria esse mecanismo de defesa? A percepção de um acontecimento do mundo externo ou do mundo interno, pode ser um sonho, por exemplo, pode ser algo muito constrangedor, doloroso, que desorganizaria a nossa vida psíquica, né? Então, para evitar essa desorganização da vida psíquica, para evitar esse blackout psíquico, né? Esse desprazer, então a pessoa deforma ou suprime a realidade, né? Ou ela suprime a realidade, ela acaba com a realidade, que é o caso do recalque, ou ela deforma a realidade, que é o caso dos outros mecanismos, né? Então, ele deixa de registrar as percepções externas, afasta de determinados conteúdos psíquicos que interferem no pensamento. Então, ele passa a criar uma realidade própria. Isso é o neurótico, viu, gente? Não é o psicótico, é o neurótico ainda. A gente tem esses mecanismos de defesa para a gente poder não dar um blackout, não perder o senso de realidade. Então, dentro do mecanismo de defesa, eles são processos, né, realizados pelo ego e eles são inconscientes. Isso ocorre, né, independente da vontade do indivíduo. Então, não é que a pessoa conscientemente ela planeja, não. É inconsciente. Ela não percebe que ela está saindo da realidade. Então, para Freud, a defesa é a operação pelo qual o ego exclui da consciência, tira daqui, manda para trás, os conteúdos indesejáveis, protegendo dessa forma o aparelho psíquico. Então, o ego, uma instância a serviço da realidade externa, cede dos processos defensivos, ele mobiliza esse mecanismo para suprimir ou dissimular a percepção, né? Para evitar um perigo interno, né? Para evitar o desmantelamento do psiquismo. Então, esses perigos podem ser reais ou podem ser imaginários, né? E quais são os mecanismos de defesa? E como nós vimos, né, o primeiro mecanismo de defesa, que na verdade suprime a realidade, é o recalque, né? E aí que é o assunto que a gente vai falar na próxima aula, na aula 6. Nós vamos começar então falando de recalque. Tenha uma ótima noite, né? Um ótimo dia, uma ótima manhã, como você estiver assistindo, né? Eu sou Aloísio Silva, professor aqui do curso de formação em psicanálise pela SBP, Sociedade Brasileira de Psicanálise Limitada, e você pode fazer contato comigo, ou tira dúvida com o outro psicanalista, o Sócrates, ou mesmo conversar com a coordenadora, com a supervisora do EAD, né, a nossa assessora para o EAD, a nossa querida Thaís. Tá? Um abraço e até a próxima, tá? Um grande abraço.